Olá, eu sou a professora Inara Ribeiro Gomes e hoje eu vou apresentar a disciplina Metodologia 4. Essa disciplina ela é uma continuação da discussão que começamos em Metodologia 3. Nós vamos agora discutir o processo de escolarização da literatura. Mas o que seria escolarizar? O que significa, então, escolarizar saberes e artes? Ora, todo conhecimento, assim como toda a arte, e particularmente a literatura, ela tem uma circulação social, ela é uma prática social que independe da escola. Então, quando esses conhecimentos são levados para a escola, acontecem certos processos de escolarização. Que processos seriam estes? Então, nós podemos falar de procedimentos de simplificação, de síntese, de enquadramento, de classificação, de reordenamento, de avaliação. São procedimentos que estão submetidos aos protocolos escolares. A escola tem seus tempos, tem seus espaços, tem suas formas de mensurar o aprendizado, tem a compartimentação desses saberes. Então, é ao conjunto desses procedimentos que nós chamamos de escolarização. Mas nós podemos falar de uma boa e de uma má escolarização. O que seria uma má escolarização? Isso acontece quando esses procedimentos tornam o conhecimento engessado, por demais compartimentado. Essa retirada desses saberes, da sua circulação social, da sua transformação de uma prática social numa prática escolar, ela pode causar alterações, deformações, simplificações, pode diluir o conhecimento. E o que seria uma boa escolarização? Uma boa escolarização acontece quando a escola dá conta de fazer uma mediação entre prática social e prática escolar. Falando em termos de literatura, o que seria escolarizar a literatura? A literatura é uma prática cultural, é um bem cultural e ela é um espaço de liberdade. Nós, quando não estamos na escola, nós como cidadãos, nós podemos primeiramente escolher ler ou não ler. Nós podemos escolher um espaço para ler, nós podemos escolher um tempo para a leitura. Só que na escola, esse tempo, esse espaço e essa liberdade estão restringidas aos procedimentos escolares. Então, o foco principal dessa disciplina é o livro didático de português, que nós vamos considerar aqui como o principal instrumento de escolarização da literatura. Então, o primeiro aspecto que nós vamos tratar para falar do LDP é em relação ao material de leitura, ou seja, que coletânea, que seleção de textos literários é levado para dentro do LDP. A primeira observação que fazemos é sobre a mistura que ocorre dentro do LDP entre gêneros de discurso diferentes. Nós sabemos, desde que estudamos teoria da literatura, que o texto literário tem suas especificidades, tem suas singularidades e, portanto, a leitura literária não é igual à leitura de outros gêneros discursivos. Acontece que no livro há quase que uma indistinção entre esses gêneros, há uma vizinhança entre gêneros, de forma
que o texto literário lá corre o risco de perder a sua singularidade própria. Como fazer para que não haja essa diluição do texto literário em meio a uma variedade de outros textos? Espera-se que o LDP ele indique para o seu leitor essa escolha, os critérios que presidem a essa escolha, as indicações das fontes de onde esse texto é retirado, ou seja, todas as referências necessárias para que o leitor reconheça aquele texto como texto literário. O livro, a biblioteca e a formação do leitor. Qual é a relação, então, que o livro didático tem com o livro propriamente dito, que é aquele objeto de circulação social, antes de ser um objeto de circulação escolar, com a biblioteca e com a formação do leitor? Espera-se, para que haja uma boa escolarização da literatura, que o livro didático não fique desvinculado desses outros espaços de leitura, como é a biblioteca, não só a biblioteca escolar, mas como bibliotecas públicas, comunitárias, como se essa leitura ficasse estritamente encerrada dentro da escola. Então, seria preciso promover essa circulação do texto para espaços mais amplos. E o livro didático também tem que indicar esses outros espaços. A escolha de textos em relação a autores, gêneros e escolas literárias. Quais são os critérios que comandam essa coletânea, essa seleção de textos que vai para dentro do livro didático? O que privilegiar? Deve-se privilegiar o cânone literário? Deve-se privilegiar uma leitura cronológica desse cânone, ou seja, das escolas literárias? Deve-se privilegiar textos mais comunicativos, mais fáceis, uma leitura contemporânea, uma linguagem atual que não coloque nenhum desafio para a sua leitura? Essa é uma questão delicada, essa é uma questão que não tem uma resposta fácil. Mesmo quando nós estamos na leitura dos cânones, o cânone é imenso. Que autores privilegiar? Que textos escolher? Devemos escolher textos mais curtos? Devemos escolher um fragmento de um texto mais longo, como um romance? Nós vimos o risco que essa fragmentação pode colocar para a leitura e para a compreensão não só do texto em si, mas do texto em seu contexto original, em seu suporte original, que é o livro. Alterações na transposição do suporte original do texto literário para o LDP, fragmentação e adaptação. Então, quais são as consequências dessa transferência do livro, do texto no seu suporte livro, para as páginas do LDP? Um primeiro processo que nós chamamos a atenção é o processo de fragmentação. O gênero romance, por exemplo, que é um dos gêneros literários mais lidos, principalmente ele sofre este processo, já que se trata de um texto longo. Então, o que pode ser feito para atenuar esse processo de fragmentação? A primeira coisa é indicar este processo, porque se não há uma indicação explícita, o aluno vai interpretar aquele texto como o texto literário.
retirando-o da sua textualidade própria de texto literário, prejudicando a sua unidade. Ele vai ter uma falsa impressão do que é o início, meio e fim, por exemplo, de uma narrativa. E muitas vezes o texto, fora desse contexto, ele talvez não faça sentido para o seu leitor. O processo de fragmentação do texto também pode ser atenuado por uma motivação ao aluno, né, de ele conferir o texto diretamente na fonte. E é claro que é muito importante que o livro faça esse link com os outros espaços de leitura, como a biblioteca. Então, a fragmentação é a perda da unidade de forma e de sentido do texto original. O texto pode perder seu sentido para o leitor, que não vai interagir assim com a sua totalidade. Temos o processo também da adaptação. A adaptação pode provocar a desfiguração da palavra do autor pelo resumo e pela simplificação da sintaxe e da textualidade. Então, por que a adaptação pode desfigurar a palavra do autor? Adaptar, na maior parte das vezes, é simplificar, é tornar o texto mais acessível. Só que essa acessibilidade do texto, ela tem um custo. O custo de desfigurar a linguagem original, porque essa linguagem pode apresentar algumas dificuldades de leitura, ou pela sua sintaxe muito trabalhada, pelas frases longas, ou pela linguagem estar afastada temporalmente do aluno. Mas adaptar pode também sofrer um bom procedimento, desde que ela seja feita por um autor literário, por um autor que sabe manejar a linguagem literária. Portanto, a adaptação não é sempre negativa. Ela pode ser uma boa adaptação. No entanto, nós estamos acostumados a observar adaptações que não levam em conta a capacidade do aluno de fazer leituras complexas, que subestimam essa capacidade. As noções bibliográficas, a desapropriação da autoria. Uma outra distorção que acontece no livro didático de português, que se observa, né, isso não pode ser generalizado, é justamente essa desapropriação da autoria. O autor muitas vezes desaparece, seja pelo processo de fragmentação, seja pela adaptação, além do autor perder a sua palavra própria, como no caso da adaptação, a autoria às vezes simplesmente não é referida, não é nomeada. O livro não remete a dados desse autor, o livro não coloca o contexto próprio de produção desse texto, então se perde essa relação, né, entre texto e autoria. Nós vamos ficar por aqui hoje, mas na próxima aula nós vamos continuar falando do livro didático de português e vamos abordar a questão da metodologia de leitura. É isso.